Pois bem, meus amigos, o Satanine já está em terras de Tio Sam e o clima é de tensão. Vou contar para vocês alguns bastidores da reunião que acontece neste momento entre Trump e Lula a portas fechadas. Sim, e a imprensa está se acavalando para entender por que mudaram o protocolo. Afinal de contas, primeiro eles deveriam conversar com a imprensa e depois fazer a reunião. Tá todo mundo sem entender nada e tentando achar qualquer desculpa para justificar o injustificável, mas não é de hoje que o Lula está fora de si. Vocês acreditam que ele teve a capacidade de faltar à própria confraternização do PT? E não ficou só por aí, ainda mandou recadinho atravessado. E é claro que eu vou mostrar para vocês quais são os motivos dessa irritação toda, porque as notícias são péssimas para Lula e se são péssimas para ele, são ótimas para o Brasil. Então, se já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Começando com a tal da reunião, meus amigos, ó, até vou pegar no ao vivo aqui, esse daqui é ao vivo, agora são 14 horas e 48 minutos. Casa Branca, há 2 horas iniciou a live, porque era primeiro para Lula e Trump. Detalhe, o Lula chegou pela porta dos fundos, tá? Mas era pro Lula e pro Trump primeiro falarem com a imprensa e depois se reunirem. Aí ficou todo mundo sem entender, e aqui esse senhor, ele achou a desculpa. Vamos ouvir, o que aconteceu? Por que esse climão todo? Por que esse mistério? Falando dessa hipótese que acaba de ser confirmada aqui pelo Laércio Portela, que é secretário de imprensa, está aqui também aguardando, junto com todo mundo, para entrar no Salão Oval. E ele confirmou o seguinte, que o presidente Lula fez um pedido ao presidente americano Donald Trump. Qual o pedido? Para que houvesse uma inversão naquele protocolo inicial. Geralmente o que acontece na Casa Branca é a imprensa entra no Salão Oval para fazer as perguntas antes da reunião de trabalho entre os dois presidentes. Só que o presidente Lula fez um pedido para Donald Trump que houvesse essa inversão, que primeiro eles tivessem a reunião e depois só dessa reunião aí sim fosse liberado o acesso da imprensa para que pudesse, então, para que todos nós pudéssemos fazer as perguntas, mas já com a reunião realizada. E eu estava exatamente cogitando essa hipótese aqui no Conexão, porque ontem eu assisti novamente tudo aquilo que aconteceu no último encontro entre os dois na Malásia, em que eles falaram ali antes do encontro por volta de uns 10 minutos. E o presidente Lula, naquela oportunidade, reclamou um pouco, dizendo, olha, não adianta a gente ficar aqui conversando, perdendo tempo da agenda entre os dois presidentes, só com previsões. A gente precisa conversar com a imprensa, mas depois dessa reunião. Donald Trump até deu uma risada ali e tal e finalizou então aquela parte pré-reunião com a imprensa. Então só explicando que, e aí já dá para entender muito disso que a gente está acompanhando, né? Mais de 1 hora que o presidente Lula, agora está fazendo 1 hora que o presidente Lula já chegou à Casa Branca e nada ainda, né, da gente entrar ali no Salão Oval, essa espera grande aqui desse lado de fora, mas está aqui a explicação confirmada então pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação, de que essa demora é exatamente por isso. Pedido do presidente Lula para que houvesse a conversa com a imprensa no Salão Oval depois e não antes dessa reunião de trabalho, André. Tudo normal, nada para ver por aqui. A SECOM já justificou, tá tudo muito tranquilo pro Lula. Ele só tá conversando por 2 horas a portas fechadas com o Trump. Bom, a gente mais ou menos já sabe o que eles estão conversando, ou pelo menos as pautas obrigatórias. Ele quer falar sobre o Pix, sobre as terras raras, já vou mostrar para vocês também que teve votação e ligação do Lula para o Hugo Mota sobre esse assunto, e sobre PCC. Porque vocês sabem que é pauta prioritária do Trump classificar as organizações narcoterroristas como organizações narcoterroristas, mas parece que os petistas foram lá fazer lobby em favor do PCC e do CV. Então essas pautas aí podem ser tratadas, eles já estão há 2 horas reunidos e conforme a apuração da CNN de ontem, Lula buscará reduzir ruídos com Trump
e minimizar factoides. Depois de ter dito tudo que falou, de ter mandado indireta, ele quer minimizar ruído. Tá bom. O Maduro fez uma musiquinha, pelo menos, foi mais divertido. O interlocutor do governo brasileiro afirma que o mais importante é a foto do aperto de mão entre Trump e Lula. Eu tô louca pra ver essa foto também. Se o encontro der certo, Lula sairá como estadista. Se der errado, reacenderá o debate sobre a soberania que lhe rendeu pontos no ano passado em meio a imbróglio das tarifas. Só que assim, né? Vai ficar meio difícil porque parece que o Lula foi lá para entregar as terras raras, aí dizendo assim, Trump, por favor, aceite as terras raras em favor do PCC. Não coloque ele na lista de organizações narcoterroristas. E vale lembrar aqui também que esse encontro aí, ele não foi ali mediado pelo Itamaraty, sim pelo Joesley Batista. O Trump já mandou em direta também, mas tem aí muitos detalhes, muitos dinheiros envolvendo essa confusão, mas quem acompanha aqui o canal sabe que a crise no preço da carne lá nos Estados Unidos está uma loucura e que o Trump não tá gostando muito do cartel do Joesley. Enfim, vamos aguardar a conversa. Já te inscreve no canal, ativa o sininho que assim que tiver novidade eu vou trazer para vocês. E o Igor Gadelha traz a informação de que o Lula ligou para o Mota direto de Washington. Lula, diretamente de Washington, ligou para o presidente da Câmara, Hugo Mota, após a votação do projeto sobre minerais críticos. Então rolou uma jogadinha ensaiada ali, o Lula ligando para o Mota, eles querem criar um fundo garantidor. Toda vez que eu vejo o PT querendo criar um fundo, eu só me lembro dos escândalos do passado, mas enfim, né? Eles querem estimular projetos, blá, 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 aquele texto complicado para dizer que, assim, vamos entregar as terras raras para os Estados Unidos para salvar o PCC. Mais ou menos isso. E, pessoal, para que não fique aqui ninguém dizendo assim que ela fica fazendo sensacionalismo, tá dizendo que o Lula tá ferrado, que tá fácil para nós. Não é assim. Lá nos Estados Unidos também tem a turminha do mal, também tem a esquerda, a galera do Biden, da Hillary, e os deputados democratas já estão aí escrevendo cartinhas, pedindo que Rubio não designe o Comando Vermelho e o PCC como narcoterroristas. Em carta a secretários parlamentares afirmam que a classificação seria contraproducente para as organizações narcoterroristas, com certeza. Já o povo brasileiro ia aplaudir de pé se o Trump fizer isso. E poderia prejudicar as relações entre Brasil e Estados Unidos. Por quê? Estaria o Brasil defendendo esses criminosos? O documento foi encaminhado na véspera de reunião de Lula com Trump em Washington, só que o Marco Rubio está no Vaticano falando com o Papa porque ele tinha coisa mais importante para fazer, né? De tão importante que o Lula é, o Rubio foi lá para o Vaticano. E eu falei para vocês na abertura que não é de hoje que o Lula tá irritado. Quando eu vi essa notícia aqui, eu digo, não, tem que levar lá pro canal pra gente dar umas risadas. O Lula está descontrolada. Ao que isso, elas estão descontroladas. Lula se irrita com PT, falta a eventos, no plural, e cobra estratégia pré-eleitoral. Vamos ver essa treta de qualidade. O presidente Lula deixou de participar nessa segunda-feira, agora dia 4, de um jantar de adesão oferecido pelo PT, apesar da data ter sido definida para acomodar a agenda do Palácio do Planalto. Então, assim, imagina como os petistas devem estar felizes. Eles organizaram um jantar. Jantar por adesão é quando cada um paga o seu, e é normal os partidos fazerem isso até para arrecadar dinheiro, ajudar na pré-campanha. E aí o Lula faltou no evento que foi feito para ele, foi mudar a data para ele, ele chegou na hora e disse, não vou. O que aconteceu? A justificativa apresentada foi a de que, devido a uma recente cirurgia na cabeça, o petista deveria evitar situações em que pudesse suar em excesso. Com certeza no evento do PT não tem ar-condicionado, a gente entende, claro. Mas a ausência foi apontada por aliados como a expressão pública das críticas reservadas que Lula tem feito ao partido
que ajudou a fundar. Então, o Lula está se queixando nos bastidores. E essa foi a segunda vez, e da outra nem tinha cirurgia na cabeça para dar desculpa esfarrapada, que o Lula faltou a um evento do partido em menos de 2 semanas. Tá ruim, né, Lula? Dia 26 de abril, o presidente tampouco participou do encerramento do Congresso petista e enviou apenas uma mensagem em vídeo. Ele gravou um vídeo desaforado. Olha só, abre aspas aqui pro Sapo Cachaceiro. Nós temos que mostrar com muita clareza, mas uma proposta séria, que seja coisa factível, que a gente possa executar, porque senão a gente fica prometendo e o cara pergunta, pô, mas por que não fizeram? Só tem um problema, né? É que não tem nenhuma proposta factível. Faz muito tempo que o PT tá no poder e não faz nada. E assim, tinha gente que não estava lembrando como é que era o governo do PT, porque passamos aí pelo Temer, pelo Bolsonaro, mas depois que o Sapo Cachaceiro voltou e os escândalos de corrupção dominam o noticiário, o povo brasileiro está cada vez mais insatisfeito com o governo e isso se reflete nas pesquisas e agora é uma sequência de más notícias para Lula. Presta atenção. A avaliação de Lula piora em todas as áreas e a maioria rejeita um novo mandato e vamos lembrar aqui que essas pesquisas sempre tendem a dar uma melhoradinha no lado da esquerda. Então, assim, na minha opinião, a coisa tá pior ainda. Percepção péssima do desempenho em saúde, segurança, economia e educação predomina entre o eleitorado. Ou seja, tá feia a coisa pra ti, Lula, tá feia. Tá aqui, ó. Segundo a pesquisa, chega a 53% a parcela da população que desaprova o governo Lula, crescendo 2 pontos percentuais em relação aos 51, olha só que número cabalístico, 51 pro Lula, registrados no levantamento de abril. Então ele tá assim, ó, caindo no conceito da opinião pública. Nessa mesma análise, 32,3% dos entrevistados avaliam que o governo Lula é péssimo. E somente 11% veem um trabalho como ótimo. E aí junta esse dado com esse outro aqui, e ó, qual é este? Do amiguinho do Lula. Flávio já é mais competitivo contra Lula do que foi Bolsonaro nos maiores estados do país. Tá ruim, e eu fico imaginando como é que não estão as pesquisas internas. Então aqui, ó, o filho do ex-presidente reduziu a margem de Lula na Bahia e em Minas. Virou o jogo no Rio de Janeiro e está empatado em São Paulo. Que é um negócio que não dá muito para entender, porque o Tarcísio vai ganhar no primeiro turno. Eu não consigo entender se a pessoa vai votar no Tarcísio e não vai votar no Flávio. Eu acho que o Tarcísio fazendo um bom trabalho na campanha do Flávio, ele ganha em São Paulo facinho. Na Bahia foi surpresa para mim. Minas, que é muito importante também. E Rio de Janeiro. Então aí temos o meu amigo Flávio disparando em estados importantes na disputa. Aqui cada vez mais diminuindo a vantagem ou até ultrapassando o Lula. Aqui eu falo de novo. Nesta quarta, o Flávio virou o jogo contra Lula no Rio de Janeiro, manteve-se no mesmo patamar dentro da margem de erro do pai em São Paulo e reduziu a vantagem de Lula em Minas e na Bahia, que assim, segundo o que aconteceu na eleição, foi ali que o Bolsonaro perdeu, Minas e Bahia. Então, tá pintando aí uma situação muito boa para Flávio Bolsonaro, que bom, tomara inclusive que essa eleição acabe no primeiro turno, já dá um alívio no nosso coração, mas vamos aqui a uma outra, é uma notícia boa, mas que assim, vamos combinar que o Bolsonaro nem deveria estar preso, né, mas enfim, o Bolsonaro pode ser liberado da prisão no início do ano que vem, passou a eleição, ele pode ser liberado, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, tudo coisa da nossa cabeça. Ele é um dos beneficiários da nova lei, o PL da dosimetria, que foi derrubado o veto aí do Lula, a gente acompanhou a votação na semana passada, só falta a publicação no Diário Oficial, e aí as pessoas inocentes poderão pelo menos ter um respiro de liberdade, mas a gente não pode deixar de continuar lutando pelo justo. O que seria, na verdade, a anulação dos processos, mas uma anistia ampla
geral e restrita, afinal de contas também pesam sobre eles multas assim impagáveis. E para fechar com uma notícia que eu adorei quando eu vi essa notícia, que eu fiquei muito feliz, com o coração quentinho. Então vamos terminar esse vídeo num clima aí de harmonia. O próprio Carlos Bolsonaro postou no seu X: temos coisas mais importantes que nós, temos um Brasil para resgatar por nossos filhos. Bola pra frente. E ele posta aqui a foto, todo mundo junto, né? A Detone, a Campanholo, o Jorginho e o Carlos Bolsonaro. Fiquei muito feliz com essa notícia, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Fala pra mim aqui nos comentários o que raios está acontecendo há mais de 2 horas nessa reunião, a portas fechadas, sem falar com a mídia. Lula faltando a eventos, mandando videozinhos desaforados. Será que finalmente estamos vendo o fim desse partido dos trabalhadores? Eu posso falar traficantes, né? Então eu falo Partido dos Trabalhadores. Será que é o fim do PT, gente? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.